Está convosco, alunos do FATENFV, que as bênçãos de Deus sejam notórias sobre a vida de cada um de vós. Para vocês que queiram se formar, se graduar, adquirirem mais conhecimento através dos ensinos bíblicos, de maneira e forma teológica, entre em contato conosco no 019 99571 4593. 199 9571 4593. Mais informações com esse que vos fala, pastor Moisés Fernandes. Nós estamos terminando a disciplina hermenêutica bíblica e hoje estaremos lecionando a última aula, quarta e última aula. Para você que tem a revista ou o livro, página de número 99. Página de número 99, que diz assim: do tipo e da profecia. Primeiro, tipos. O termo grego tipos, da qual se deriva a palavra, abre aspas, tipo, fecha aspas, aparece em diversos textos no Novo Testamento. Temos como exemplo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 4, que diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Daí é uma prefiguração concernente a Jesus Cristo de Nazaré, que foi colocado do madeiro, e o contexto histórico é quando os israelitas murmuravam no deserto. Deus enviou serpentes ardentes que envenenavam e matavam os homens, e se fez necessário, para que aquele povo não viesse ser destruído completamente, foi levantado uma serpente de bronze, forjada uma serpente de bronze de maneira metalúrgica e colocado numa haste de metal. E à medida que os israelitas que estavam feridos olhavam para aquela serpente, eles eram curados, que é uma prefiguração, é um tipo de Jesus Cristo de Nazaré, para aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, doentes físicos, doentes espirituais, ao olharem para ele no madeiro, também seriam curados, perdoados. Tudo bem? Literalmente o termo significa uma marca visível. Essa foi, sim, deixada por algum objeto. No caso, o objeto, a haste de metal. Daí a marca deixada na história ou natureza do antitipo. Uma definição mais técnica é explorada por Virkler, que ele diz: tipo é uma relação representativa, preordenada, que certas pessoas, eventos ou instituições têm com pessoas, eventos e instituições correspondentes que ocorrem numa época posterior da história da salvação. A prefiguração é chamada de, abre aspas, tipo, fecha aspas, e o cumprimento chama-se antitipo. Encontramos no tipo pelo menos 3, página de número 100, 3 características que são relevantes para o entendimento e a autenticidade do tipo. Primeiro, deve existir alguma semelhança entre o tipo e o antitipo, como nós vimos a semelhança, da haste de metal levantada e o madeiro a qual Jesus foi crucificado sendo levantado. Deve haver evidências de que a coisa tipificada representa o tipo que Deus indicou. Então tem que ter uma evidência clara da representatividade do fato. O tipo também ele prefigura algum evento ou coisa futura, algo que está acontecendo e que irá acontecer. É pacífico o entendimento da classificação dos tipos encontrados na Escritura Sagrada. Por exemplo, pessoas. Alguém no âmbito bíblico que tem uma representatividade aplicando algum método didático. Exemplo, Adão como um tipo de Cristo, que a perseverança ela pode mover o nosso caráter, e o caráter aprovado pode dar continuidade ou gerar a confiança. Eventos, situações que ocorrem no Antigo Testamento, no relacionamento de Deus com o povo de Israel, são utilizados de forma análoga, de forma similar, tá bom? E tipológica, como advertências do Novo Testamento. Um exemplo. O evento que ocorreu, atestado no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, 15,
que fala sobre o choro de Raquel e o clamor que se ouviu de toda Ramá, é mencionado também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 2, versículo 17, onde os eventos são marcados pelo peso da angústia, do sofrimento, pela marca de vidas em um contexto afetivo, que marca o indulto que foi assinado, conforme escreveu Mateus, concernente a crianças de 2 anos do sexo masculino para baixo, que foram mortas, Isso era uma estratégia do mal para tentar matar ou impedir o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. Então, o choro de Raquel, em Jeremias 31:15, e a referência de Mateus 2:17, é uma prefiguração, é um vislumbre daquilo que aconteceu ou aconteceria. Salmo 101. Salmo não, página 101, perdoe-me. Os aspectos cerimoniais estabelecidos por Deus como meio de salvação, de relacionamento por intermédio da fé. Exemplo, o derramamento de sangue de cordeiros, Levítico 17:11, diz que a vida está no sangue. É tipificado, representa, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, como fundamento da salvação no Novo Testamento. Primeira Epístola de Pedro 1:19 diz que nós não fomos resgatados por coisa qualquer, mas pelo precioso sangue de Cristo. A vida está no sangue e o sangue tem seu valor. Representatividade do sangue de Cristo. Ofícios. Os ofícios do rei, sacerdote, profeta são tipos que têm seu desenvolvimento no Novo Testamento como tipo. O exemplo, Melquisedeque e sua relação com o ministério sacerdotal de Cristo. Hebreus, tu és sacerdote para todo sempre, conforme a lei de Melquisedeque, que foi um homem que saiu de Salém e se manifestou e apresentou para Abraão, e Abraão deu dízimo de tudo, sem genealogia, sem história, sem contexto. Esse Melquisedeque aí representa, tipifica Jesus Cristo de Nazaré no Velho Testamento. Ações, atos de cunho pessoal, exemplo, como a escolha de Jonas de ir para Tarsis e suas consequências, entre elas e sua permanência no ventre de uma baleia ou um grande peixe. Jonas 2:10, que fala sobre a oração de Jonas, é utilizado por Jesus quando os fariseus vieram lhe pedir um sinal que caracterizasse sua divindade. Jesus aplicou o sinal de Jonas no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, dos versículos 1 ao 4, os fariseus e saduceus queriam um sinal. E Jesus disse, uma geração má, infiel, me pede o sinal, e ele disse, o sinal maior não será do que esse, ou maior do que esse. Como o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem também esteja. Isso marcando os 3 dias de sepultamento de Jesus Cristo de Nazaré, a qual ele esteve na tumba fria. Então, os 3 dias que Jonas esteve no ventre do grande peixe, o grande peixe representa a terra, a morte, o Hades, a qual Jesus esteve 3 dias e 3 noites. Página 102. Aplicando a interpretação do tipo. Então, primeiro, a gente tem que manter os princípios normativos da interpretação aos tipos. Nós precisamos aplicar a interpretação histórico-cultural, já aprendemos isso em aulas anteriores, e contextual. No entanto, de forma mais ampla, buscando conhecer os aspectos inerentes, quer dizer, ligados aos textos, que apresentam o abre aspas, tipo, fecha aspas, e o abre aspas de tipo, fecha aspas. Na interpretação contextual, os pontos relevantes a serem identificados são terminologia da palavra, que representa o abre aspas, tipo, fecha aspas, tipo. Isso é uma relação com o contexto imediato e situacional. Segundo, os mesmos métodos de interpretação léxico-sintático devem ser utilizados da interpretação com abre aspas, tipo, fecha aspas, mesmo porque sua forma literária geralmente se diverge, podendo ser identificado como termo literal, simbólico ou figurativo. Sua definição no texto e contexto é importante para o conhecimento representativo. Terceiro, a interpretação teológica será eficaz, produtiva, quando determinar em que esfera teológica o abre aspas, tipo, fecha aspas, está inserido e qual é o propósito de Deus em sua relação com o homem. Página 103. Conduzindo a interpretação nos moldes da continuidade, é conveniente salientar, ressaltar a harmonia teológica entre abre aspas, o tipo,
fecha aspas, e o abre aspas, antitipo, fecha aspas. Vamos aprender agora sobre a interpretação da profecia. A primeira etapa de uma profecia é compreender o significado. Qual que é o significado da profecia? Segunda coisa, quais são os propósitos da profecia? Se é uma profecia, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo, ela tem uma meta. Em sua etimologia, encontramos dois termos num estudo aprofundado da profecia. Abre aspas, fecha aspas, que significa de antemão, antes do tempo, quer dizer, antes, com antecedência. E fetes, ou pets, fecha aspas, abre aspas, fecha aspas, que significa falar, abre aspas, no lugar de outrem, fecha aspas. Então, de antemão eu estou falando em nome de outrem, em nome de Deus, fecha aspas. De forma genérica, podemos definir a profecia como dar pronunciamentos inspirados pelo Espírito de Deus, referente ao passado, presente e futuro. Em seus propósitos, a profecia tende em si, 3 temos aqui. Primeiro, revelar eventos ocultos atemporais, fora de tempo. A profecia tem essa finalidade. Segundo, predizer eventos futuros, a tempo e fora de tempo. É a primeira colocação. E a segunda, o evento futuro. E depois a profecia tem como ministrar, ensinar, instrução, consolo e exortação. Segundo o Virkler, 8.352 versículos, ou seja, 27% dos escritos sagrados são de ordem profética, ou seja, eles instruem, consolam e exortam. Página 104. Aplicando a interpretação da profecia. Para melhor aplicarmos as regras da interpretação da profecia bíblica, temos que tratar alguns conceitos a ela relacionados. Somente assim teremos uma concepção ampla da sua aplicação. Primeiro, sensus plenior. O que é isso? Isso é um termo que vem do latim e significa, abre aspas, sentido mais pleno, fecha aspas, sensus plenior. Ou seja, o texto profético apresenta um sentido mais genérico, não sendo claro ao autor no presente momento do seu anúncio. Temos como exemplo a citação de Moisés em relação a Josué. Por exemplo, Deuteronômio 18, dos versículos 15 ao 18. Yahvé, teu Deus, suscitará um profeta como eu. Posteriormente utilizado por Estevão em sua defesa, referindo-se a Jesus Cristo de Nazaré, Estevão também, ele repete as mesmas palavras que Moisés tinha pronunciado, né? O primeiro mártir da igreja primitiva, Estevão, que foi apedrejado, ele diz: isso é o que diz Moisés, que Deus levantará um profeta como a mim. Então, Estevão vem em concordância, né? No sentido pleno, no sentido completo, de que no futuro surgiria, ou se apresentaria, se manifestaria um profeta como Moisés, a saber, Cristo. O fator condicional. Encontramos algumas profecias que estão sobre o poder da... Próxima página, página 105. Poder de uma condição. Há uma condição. O seu cumprimento está condicionado à resposta humana, seja ela positiva ou negativa. Ao analisarmos o consolo de Deus a Josué em um momento de crise em relação à sua missão, Deus condiciona a conquista de Canaã e seu êxito diante do povo. A sua postura sendo forte, corajoso, sua submissão aos mandamentos e a sua fidelidade aos preceitos. Josué 1,7. Seja firme e constante ou corajoso, como foi Moisés, Josué, né? Livro de Josué 1,7. O fator que é o destinatário, a quem se destina. No plano do relacionamento de Deus com a humanidade, porque existe um plano, mesmo partindo do ponto de vista ortodoxo, tradicional da continuidade, existem profecias de endereçamento. O que é endereçamento? O destinatário pessoal. Há profecias que são pessoais, outras são nacionais, outras universais e outras eclesiásticas, referente ao ministério, à igreja em si. Iremos encontrar profecias individuais somente para Israel e até mesmo para outras nações, referida a toda a humanidade em todo o tempo e somente para a igreja. Quando vocês lerem uma profecia ou estudarem uma profecia, vocês têm que ficarem atentos para quem está sendo destinada essa profecia. E como muitos profetas, né, se levantam no meio de uma reunião, em um tempo determinado, em um ambiente, e liberam palavras proféticas, mas a quem, para quem e para quê.
o fator progressivo da profecia. Ela tem um progresso, uma continuidade. Embora a mensagem profética tenha seu anúncio e até mesmo seu cumprimento imediato, pode se cumprir imediatamente ou não, seu conteúdo pode apontar a um cumprimento futuro e até mesmo em diversas fases. E o caso como a profecia sobre o derramar, abre aspas, vira da página. O derramamento do Espírito Santo, página 106, de forma genérica, proferida pelo profeta Joel, relatada por Pedro na primeira mensagem da igreja. Joel 2,28 diz que o derramamento do Espírito sobreviria sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão, idosos terão sonhos e jovens ganharão visões. Então nós temos aqui filhos com profecias, idosos com sonhos e jovens com visões. Dá uma mensagem, né? Profecia, sonhos e visões. Então isso já foi prefigurado, foi uma palavra profética liberada para tempos posteriores através do profeta Joel, que essa manifestação do Espírito Santo, esse derramado do Espírito Santo, sobreviria sobre todos, ou sobre toda a carne. E Atos 2,17, Pedro toma a palavra, no dia de Pentecostes, onde todos estavam reunidos no mesmo lugar, e ali vários povos, várias etnias, ali também tinha jovens, adultos, crianças, e eles receberam a manifestação do derramamento do Espírito Santo naquele dia. Então Pedro ele fala: o que está acontecendo aqui não é nada de assombroso, é uma profecia que foi liberada há milênios atrás pelo profeta Joel. Já tratados os aspectos da profecia, apliquemos as regras de interpretação. A interpretação histórica cultural indicará com precisão, ela é precisa, todos os aspectos necessários para a compreensão da profecia. Seu endereçamento, caso de ser uma nação, é primordial, é essencial. Conhecer sua situação temporal e cultural. Se tratando de uma profecia individual, o estudo dos personagens da história e seus aspectos culturais é relevante. Quando a profecia é uma profecia individual, você tem que estudar um pouco acerca do personagem, né? Porque isso vai ter uma relevância, uma importância acerca do estudo do personagem. A interpretação teológica, que é a segunda. É importante conhecer a compreensão da revelação no momento do anúncio profético e no seu cumprimento, seja qual for o destinatário da mensagem. Isso é a interpretação teológica. Interpretação histórica é em um âmbito e a teológica é outro. Outro aspecto é conhecer o nível espiritual do contexto em que se configura a profecia e seu cumprimento. Página 107. Terceiro, interpretação léxico-sintático, proposta é entender o conteúdo profético e a sua forma literária. E o último, interpretação contextual. Toda profecia, entendeu? Toda. Tem seu fundamento primário, em primeira coisa, e secundário. É importante compreender o seu contexto para associar a mensagem profética ao todo. Somente desta forma é possível indicar a finalidade da mensagem e do seu cumprimento. Não queira interpretar uma profecia sem analisar o contexto. Senão, você cria pretexto para a heresia. Já terminando a aula, uma aula bem curta, nós temos aí a conclusão. Vamos lá, conclusão na página 108 e 109. Levando-se em conta o exposto através desta pesquisa bibliográfica, que pretende lançar luz à necessidade da aplicação da hermenêutica, ao se aproximarmos do texto bíblico, nós sugerimos algumas ferramentas que possuam como regras dentro do sistema organizado, analítico e objetivo. Toda a estrutura, seja ela teórica ou prática, que se caracteriza como hermenêutica, é sem dúvida imprescindível, essencial para o alcance da ideia real do autor e dos textos da Bíblia Sagrada. Ao analisarmos a tendência desviante da interpretação bíblica, convergente aos nossos aspectos subjetivos e objetivos, não obstante esta verdade, outro fator que é relevante e aterrorizante, pois toda a interpretação de um texto bíblico pautado nos elementos subjetivos, geralmente, não se torna pessoal e sim público, e quase sempre é postulado como princípios espirituais. Desta equivocada interpretação se estabeleceu os diversos dogmas e grupos religiosos, com doutrinas distintas da Bíblia. Ao conhecermos as regras da hermenêutica, não só enriquecemos nosso conhecimento, mas também nos habilitamos a compreender a Bíblia Sagrada de forma correta, atendendo assim o apelo do apóstolo Paulo, ao direcionar-se ao pastor Timóteo, 2 Timóteo 2,15.
É nesse sentido que esta pesquisa foi elaborada, com a finalidade de expor aos leitores as regras hermenêuticas como princípios únicos e irrevogáveis para o pleno conhecimento da palavra de Deus revelada, que é poderosa em si mesma para edificar-nos e capacitar-nos para servirmos a Deus como canal de bênçãos. Um canal de bênçãos espirituais para a igreja e para aqueles que necessitam conhecer a verdade. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Desejo condicional expresso por Deus, atestado pelo profeta Oséias. Ele quer vir como chuva seródia, como nós, para regar a terra. Somente assim poderemos produzir na medida exata a sua vontade. Oséias 6:3. Nós vamos ficando por aqui. Uma ótima prova a todos e que Deus continue vos abençoando e os aperfeiçoando cada vez mais.